Teve uma vez um pastor amigo mesmo, amigo meu, ele chegou para mim e fez a seguinte pergunta: Ed, como é que começou no seu ministério essa história de tantos convites que você recebe para ir pregar nos mais variados lugares? Como é que isso começou? Essa pergunta ele me fez há décadas atrás. E quando ele faz essa pergunta, a gente não tem essa explosão de redes sociais que nós temos hoje. Nós não tínhamos a facilidade de comunicação, WhatsApp, Facebook, transmissão online, videozinhos, passando no YouTube, no TikTok. Não tinha nada disso. Você ser convidado ou ser conhecido era algo assim que demandava um esforço hercúleo, sabe? Um negócio assim. E ele me faz essa pergunta: Ed, como começou? Minha resposta para ele: não sei, não sei te dizer. O que eu sei é que teve um momento que, de repente, de uma hora para outra, logo que eu comecei a pregar, que começaram a chegar convites e, desde então, nunca mais parou. Igrejas que eu conheci, igrejas que eu não conhecia, igrejas de longe, igrejas pequenas, igrejas médias, igrejas grandes. Começaram a chegar convites de outras denominações e aconteceu. Acompanha a linha de raciocínio. Aí, obviamente, conversando com ele, eu fiz uma retrospectiva e eu me lembrei, eu era muito novo. Sou novo até hoje, né? Como vocês podem notar. Eu tenho cabelos brancos desde os meus 14 anos, vamos deixar isso registrado. Eu comecei a lembrar aquilo naquele começo me empolgava. Eu era bastante jovem, jovem na fé, e aquilo me empolgava e me envaidecia. E, humanamente falando, carnalmente falando, eu tenho que admitir isso para vocês. Mas você vai amadurecendo, porque não tem como não amadurecer se você se rende, se entrega ao Evangelho. Porque o Evangelho é remédio para os nossos orgulhos, para as nossas vaidades. O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. O Evangelho vai nos transformando, nos amadurecendo e melhorando a gente. Óbvio, se você o estuda, se você é apaixonado pelo Evangelho e se você vive o Evangelho, se você procura obedecer o Evangelho, as palavras de Cristo para a sua vida. Então o tempo vai passando. O tempo vai passando, a maturidade vem vindo e aí as coisas mudam. Por exemplo, eu tive um convite uma vez muito inusitado. Eu recebo o telefonema, era um convite de um dos ministérios gerais, ou seja, nacionais da denominação, para que eu pregasse num grande evento daquele ministério. Eu falei, ok, eu estou fora agora e eu preciso ver a agenda para ver se eu posso nessa data. Era uma data bem distante ainda. Aí, beleza, eu olhei a agenda e não podia. Respondi para eles, olha, não posso, eu já tenho compromisso nessa data. Aí eles me perguntam assim, qual o compromisso? Aí eu falei, qual era o compromisso? Eu ia pregar no aniversário de uma igrejinha, entre aspas. Eu estou falando igrejinha com carinho, não é em tom depreciativo, ok? Mas uma igrejinha que é do meu coração, uma igrejinha que eu amo, uma igrejinha que faz parte da minha história, uma igrejinha numa periferia de uma outra cidade, nem é da nossa cidade aqui de Campinas. Uma igrejinha bem pequenininha, eles já tinham me convidado há muito tempo e naquela data era o aniversário e eu ia pregar lá. Sabe o que eu ouvi da pessoa que fez o convite para mim? Ah, pastor, mas veja, o nosso evento vai ter tantas pessoas. Lá
a sua mensagem, a sua visibilidade, você pode divulgar os seus livros. Eu já tinha livros na época. É, não, não tem nem comparação. Justifica lá com a igreja. A gente até arruma um outro pastor para ir no seu lugar, explica que nós estamos solicitando a sua presença, porque a gente quer muito que neste evento, neste dia, seja você o pregador. Foi uma opinião quase que unânime da nossa diretoria. Quase não, foi unânime. Eu olhei para a pessoa e não acreditei naquele argumento. Não acreditei no que eu ouvia de gente que eu esperava maturidade. Eu olhei para a pessoa, porque aí nessa segunda vez veio falar pessoalmente comigo. Eu olhei para a pessoa e falei: não, eu não posso deixar aquela igreja na mão. Aquela igreja, ela várias vezes já me convidou e eu nunca pude atender. Todas as vezes que eles me convidavam, eu não tinha espaço na agenda. Eles fizeram a lição de casa direitinho, convidaram com antecedência, marcaram. Tá chegando daqui a pouco, porque a gente pensa que está longe, mas você marca e a data chega. Aí eu falei, olha, eles já estão divulgando, imprimiram cartazes, estão ensaiando, tá lá meu nome. Eu não vou furar com eles. Esquece. Eu vou pregar lá. Nesse dia eu não posso ir. E olha, eu já vivi bastante, ministerialmente falando, para ter plena convicção de que, com certeza, a vontade de Deus para este evento não é a minha pessoa, porque Deus já sabia da minha agenda. Foi uma escolha de vocês, mas eu tenho plena convicção que o Deus soberano já tem a pessoa que pregará no evento de vocês e será uma bênção. Aí, beleza, tal. E aconteceu isso. O evento grandão aconteceu com outro pastor. Eu não estava lá, mas eu soube, tive informação, tive notícia. O pessoal me contou, compartilhou comigo. Pastor Ed, foi demais, foi lindo, foi maravilhoso. E também tive o meu momento de comunhão, de gratidão, junto com aqueles irmãos da pequena igrejinha. Ou seja, aqui o tempo está passando e a maturidade tá mudando, porque você acaba tendo convites que conflitam na mesma data. O tempo passa um pouco mais. E aí você também já começa a olhar outras coisas que são mais importantes. Você vai entender agora. Um rapaz chega e me faz o convite. Pastor Ed, tal data, a gente quer que o senhor esteja lá para pregar em tal evento. E neste dia, ainda era uma época de agenda impressa, eu estava com a agenda na mão. Falei, cara, eu posso te responder já, peraí. Fui na data, olhei, falei e fechei a agenda. Falei, não posso, já tenho compromisso. Quando eu falei não posso, já tenho compromisso, você não vai acreditar o que esse rapaz fez. Eu não esperava aquela reação. Ele, muito rápido, pôs a mão na minha agenda e puxou para a mão dele e abriu na data para ver qual era o meu compromisso. Quando ele leu, porque foi tudo muito rápido, ele começou a rir, desprezar o meu compromisso. Ele falou: ah, não, isso não é compromisso. Dá para você ir lá pregar. Deixa eu te falar o que estava anotado no final de semana que ele queria que eu fosse pregar na igreja dele. E eu estou falando de uma igrejona, de novo. Era uma igrejona, sabe? Ia estar lotado, tudo isso. Meu compromisso era de quinta a terça, ou seja, quinta, sexta, sábado, domingo. O evento dele era num sábado, sábado, domingo, segunda e terça. Estava escrito lá: praia com a família. Você entendeu? Ele olhou e falou: não, isso não é compromisso. Deixa eu falar para você. Eu já cheguei num ponto também da minha vida que eu já entendi que a minha família é a minha primeira igreja, que a minha família é prioridade, que a minha família não vai perder o cabo de guerra com outras propostas, com seduções, com convites que eu receba, tanto ministerialmente falando,
quanto para entretenimentos, coisas que esse mundo oferece. Portanto, você vai caminhando e as coisas vão acontecendo. As coisas vão acontecendo na nossa história, na nossa vida. Estes são convites que são muito bons. E convites bons, eles são difíceis de você dizer não, justamente porque eles são bons. Porque se eles fossem ruins, seria fácil dizer não. Mas eu te dei como exemplo convites ministeriais da igreja. Mas a gente também recebe convites seculares do mundo, se eu posso falar assim, que eles também são bons. São convites prazerosos. De repente, são convites que nos darão alguma vantagem, farão com que a gente possa, eventualmente, crescer, galgar degraus na carreira profissional. São convites bons. Existem amigos que eles são tão assim, é, quase que irmãos de sangue, de tão amigos que eles são. E é difícil falar não para esse tipo de amigo. É sempre constrangedor, mas são convites. E eu vou precisar definir quais que eu atendo e quais que eu não atendo. Por quê? De um outro lado, existe uma outra turma. Existe uma turma que não tem cartaz para divulgar, Facebook, videozinho, não tem igrejona, não tem luz, não tem grandes plateias, não tem público para comprar meu livro, não tem nada disso. Do outro lado, tem a minha família, os meus filhos, os meus familiares, os meus amigos, gente que quer a minha companhia, gente que quer a minha presença, não para me ouvir pregar, não porque eu possa pregar mais ou menos, não. Quer a minha presença porque gostam de estar na minha companhia, porque me amam, porque me consideram. Quem vai ganhar esse cabo de guerra? Quem vai ganhar esse cabo de guerra? Jesus, de uma forma, eu diria para você, muito frequente, enfrentava esse tipo de cabo de guerra no ministério dele. E muitas vezes é de forma tão sutil que a gente não nota que existe ali um cabo de guerra. Em uma dessas passagens, eu vou ler para você. É uma passagem bem conhecida nossa. Evangelho de Mateus 14, o versículo 22. Olha como começa. Olha o que diz esse versículo. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Fecha os olhos. Senhor, obrigado por esse momento. Glória, honra e louvor ao teu nome. Obrigado porque nesta hora, aqui nesse Palavra de Quarta, pelo menos hoje, nesse momento, nós vencemos o cabo de guerra e escolhemos estar nesta celebração. Mas nós temos cabos de guerra para serem enfrentados quase que diariamente. Em nome de Jesus, fala conosco através desse texto, deste pequeno versículo. Nos instrui, nos edifica e nos orienta. Em teu nome, amém. Quem é a multidão que Jesus despede? Não é qualquer multidão. Essa multidão, ela já vinha seguindo Jesus ao longo do litoral ali na Galileia. Essa multidão, ela já tinha visto e testemunhado coisas espetaculares. Essa multidão, ela usufruiu, ela saboreou, ela pôde ver algo que a maioria das multidões no mundo não viram. Essa multidão saboreou, saciou a fome, usufruiu dos pães que Jesus multiplicou. Existe um ditado popular que coloca condições de sofrimento da seguinte forma:
Fulano vai comer o pão que o diabo amassou. Repare, o que que essa expressão popular significa? Como é que eu interpreto essa expressão popular? O pão que o diabo amassou. O diabo não multiplica, não cria do nada. Ele precisa pegar pães que existem, que são nossos, para nossa bênção, e dar uma destruída nesses pães. Detonar esses pães. E falar, agora você come. Entendeu? Aquele dia não. No dia do milagre, aquela multidão recebeu o pão da melhor qualidade. Aquela multidão ouviu sermões assim e palavras inefáveis, indizíveis, incomparáveis. O pregador dos pregadores, o mestre dos pregadores, o sábio por excelência, o Criador, o Deus provedor pregou. Eles ouviram, eles viram milagres. E aí, na hora da fome, na hora que tudo terminou, Jesus pede alimento para que os discípulos alimentem aquela multidão. Não tem comida, aí tem 5 pães, 2 peixinhos. Jesus ora, abençoa, multiplica. Então, essa multidão não é qualquer multidão. Essa multidão admira Jesus. Essa multidão, ela enxerga Jesus e ela está disposta a fazer de Jesus o rei dos judeus. Essa multidão já olha para Jesus e fala: não, não é possível. As coisas que ele faz, ele é o Messias, ele tem poder, ele ressuscita mortos, ele multiplica pães, ele cura enfermos, ele faz paralítico andar, cego enxergar, surdo ouvir, ele anda sobre as águas. É, ele é o rei. Ele é o rei que há séculos, há milênios nós estamos aguardando. Ele é o libertador, o salvador de Israel. Ele vai fazer justiça nesse tempo. Quando você tem uma galera dessa, uma multidão dessa que está assim, é, boquiaberta, admirada e totalmente entregue ao pregador, qual seria a certeza que estava no coração da multidão? Ou de alguns observadores, alguns críticos, alguns analistas, alguns teólogos, alguns rabinos, alguns mestres da lei que estavam ali? Bom, agora ele multiplicou pães, saciou a fome. Agora, essa multidão, se ele fizer um apelo, milhares se convertem. Aliás, o mar está aqui. Dá para ele, num discurso, falar e ver quem quer se batizar, ele já batiza. E não vai faltar gente para assessorar e ajudar. Seria um sucesso. Seria tremendo. Seria notícia em toda Jerusalém. Algo nunca antes visto. Isso é um cabo de guerra. Mas o versículo que eu li diz que Jesus manda os discípulos entrarem no barco enquanto ele despedia a multidão. Zero empolgação por parte de Jesus. Jesus não ficou deslumbrado. Jesus não ficou empolgado. Jesus não ficou assim, caramba, agora eu estou com tudo, conquistei, abracei a multidão, ela está comigo, agora eu faço o que eu quero. Agora esse povo todo se converte aqui. Não. No ápice, no clímax, a multidão já estava absolutamente impactada, totalmente anestesiada por tanto amor e tanto poder. O que Jesus faz? Ele despede a multidão. E por quê? Para você entender, a gente tem que ler o versículo 23. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde, estava ali só. Você está entendendo? Jesus venceu naquele momento o cabo de guerra da vaidade espiritual. Ele venceu o cabo de guerra daquilo que a multidão queria fazer com ele. Porque presta atenção, nos cabos de guerra difíceis que eu e você entramos, a corda somos nós.
Não é que você está de um lado, não. Você é a corda, eu sou a corda. Existe um grupo que me puxa de um lado e um grupo que me puxa do outro lado, e quem vai ganhar? Então Jesus, ele deixa de fazer algo que é muito legal, porque se ele convidasse pessoas para aceitarem o evangelho, perfeito. Se ele resolvesse ali batizar pessoas, perfeito. Nós não teríamos nenhuma crítica. Mas ele deixa uma coisa muito legal para fazer e entregar-se a outra muito melhor, que não tem plateia, não tem aplauso, não tem elogio, não tem reconhecimento público. A coisa muito melhor é: eu vou orar, eu preciso orar, eu vou me retirar para orar. Sábado agora, a IAP do Parque vai fazer algo muito melhor. A gente vai se retirar da nossa cidade, da nossa rotina, das nossas multidões nos shoppings de sábado à noite, nas pizzarias de sábado à noite, nas churrascarias, nas festas nas casas dos amigos, e nós vamos para um lugar à parte, para um sítio, para orar. Tem tudo a ver com a nossa vigília, milagres são reais. Então, Jesus, ele faz. Jesus, ele é o exemplo, ele é o modelo, ele nos leva e ele mostra que esse conflito a gente enfrenta o tempo todo. E isso é conflito exatamente por isso. Escolhas indicam perdas. Você escolhe algo, você perde outra coisa. Você precisa selecionar o que você vai fazer. Quando eu escolhi me manter de forma fiel ao sim que eu dei para a igrejinha, eu perdi o evento grandão. Foi uma escolha. Mas o cabo de guerra ali, o meu sentimento foi de satisfação e de vitória, porque eu passei por cima do que seria a minha vaidade, o meu orgulho e toda a empolgação de estar com uma grande plateia. E eu entendi que eu tinha que ser fiel àquele pessoal e àquela congregação. Percebe? Portanto, nós enfrentamos cabos de guerra, lutas que a gente precisa travar e que a gente precisa ter ética, fé, sinceridade, honestidade para vencer esses cabos de guerra que se apresentam. No século passado, no início do século passado, já que Jesus mandou esses caras para o barco, tem uma história que ela é marcante para mim, de dois barcos que saíram de Memphis e começaram a descer o rio Mississippi em direção a Nova Orleans. E esses dois barcos saem juntos. E quando eles estão no rio, os marinheiros de um barco, em relação aos marinheiros do outro barco, eles começam a se provocar. E eles começam a se provocar e até o capitão de cada barco entra nas provocações. E estas provocações terminaram e viraram um desafio. Quem chega primeiro a Nova Orleans? Hoje em dia é comum moçada querer tirar racha e um ficar acelerando, provocando o outro e chamando o outro para um racha. Só que ali eram dois barcos a vapor. E a provocação foi tão intensa e o orgulho, a vaidade de todos os marinheiros nos dois barcos foi tão grande. Não, então vamos ver quem ganha. E eles começam. E começam a acelerar para poder esses barcos deslizar para ver quem chegava primeiro. Um dos barcos começou a ficar para trás. Aí um marinheiro, espertão, ele falou: ó, nessa velocidade, com essa quantidade de carvão, não vai dar. Atenção, a quantidade de carvão do barco era suficiente para a viagem de Memphis até Nova Orleans, mas não era suficiente para uma corrida. Isso é simples de você entender.
Se você andar com o seu carro a 80 por hora, o consumo de combustível é um. Mas se você resolver fazer uma viagem a 150 por hora, o consumo é outro. Você vai consumir muito mais, porque você vai estar exigindo muito mais do motor. O que esse marinheiro fez? Ele foi no, eh, na repartição, no repartimento de cargas, pegou algumas cargas, jogou na caldeira, na fornalha lá, e o resultado, segundo ele e os marinheiros do barco, foi excelente. Queimou tão bem quanto o carvão. Os caras estavam ensandecidos, hipnotizados pela vitória. Até o capitão. Eles falaram: vamos colocar toda a carga aí. Eles colocaram toda a carga, foram colocando toda a carga junto com o carvão, ultrapassaram outro barco e chegaram primeiro a Nova Orleans. Porém, toda a carga que eles foram pagos para transportar, eles consumiram, eles tornaram aquelas cargas em combustível. Eles ganharam, mas eles perderam a carga. Alguns questionamentos para a gente concluir. Deus nos deu uma carga. Deus deu uma carga para mim. Minha esposa, a Rê, meus filhos. Eu não posso perder essa carga. Eu não posso perder essa carga no egoísmo de querer chegar primeiro e abandonar essa carga. Você não pode perder no seu cabo de guerra pela vaidade e pelo status que o mundo te oferece. Eu tenho uma carga. A Rê tem uma carga. Sou eu e os nossos filhos. Então Deus me dá uma carga. E eu estou resumindo aqui na nossa família basiquinha, porque a nossa família vai crescendo, vai aumentando. Tem nora, tem genro, tem netos. Isso vale para a maioria aí que está me assistindo. Então Deus deu uma carga preciosa para a gente e confiou essa carga. E essa carga ele falou: ó, agora vocês vão juntos até que a morte os separe. E é junto. Eu e minha família, tu e tua casa servirão ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não dá para eu querer ir na frente e queimar a carga, queimar a família, queimar meus amigos, queimar meus familiares, queimar meus pais. Portanto, quem vai vencer o cabo de guerra? Do outro lado, tem grupos, tem atividades sedutoras na própria igreja, histórias de gente que é um sucesso no ministério e perdeu a família, não faltam, porque não entendeu a sequência e as prioridades que Deus coloca na nossa vida. Nós temos uma série temática na IAP do Parque, Prioridades. Procura ela e assiste todas as mensagens, porque lá a gente coloca toda a sequência de prioridades. E você inverter essas prioridades, você vai quebrar a cara e vai queimar a carga. Então, do outro lado, eu tenho convites sedutores, eu tenho coisas boas, mas também tem coisa ruim. Tem amigos que querem me levar para o buraco. Tem propostas que o final delas é morte. É, nos comentários aqui da nossa transmissão, dá para você conferir isso agora. O russo, que eu li isso enquanto estava tendo louvor e eu sentei aqui para pregar. Ele fala que o sola escritura tem sido para ele um cabo de guerra que está fazendo ele vencer e que traz ele para o lado bom toda sexta-feira. Porque a nossa luta é diária. E a ilustração do russo é perfeita para o que eu estou falando. Eu tenho certeza que a Heloídes, da Nóbrega, a esposa, prefere muito mais o russo no sola escritura. Eles já devem, com certeza, ao longo de todas essas sextas-feiras, terem agradecido, terem orado, terem chorado aos pés do Senhor por uma possibilidade de comunhão.
Quem vai ganhar o cabo de guerra? Quem é que vai ganhar o cabo de guerra da sua história e da sua vida? Jesus despediu a multidão e Jesus subiu ao monte para orar. Eu diria para você fazer o mesmo. Despeça a multidão. Jesus foi muito elegante. Ele não foi truculento, ele não foi grosseiro, ele não foi mal educado, nem indelicado. Jesus, ele despediu a multidão, deu alimento e despediu a multidão. A multidão de propostas sedutoras, de convites aparentemente bons, de pessoas que querem te arrastar para o buraco. Despeça essa multidão. E como é que você consegue convicção e forças para despedir uma multidão tão sedutora e tentadora? Se retira e vai orar. Quando a gente começa a orar, no nosso quarto, na nossa sala, com a nossa família, eu te afirmo, grandes coisas acontecem. A oração tem poder, a oração nos quebranta, a oração nos diminui em relação ao nosso orgulho, à nossa carne e aquilo que a gente acha. A oração nos coloca no devido lugar, porque a oração que a gente ora pedindo e clamando, quando você persevera e insiste, ela tem um ponto que Deus começa a falar, a responder e você a ouvir. E aí Deus orienta, Deus abençoa e Ele vence para você os cabos de guerra mais difíceis de vencer da sua vida e da sua história. Que Deus te abençoe, que Deus dê muita graça, bênção e vitória para você e toda a sua família. Amém.